1 João, capítulo 5, o verso 4 e 5 é o tema dessa série de mensagens que Deus tem colocado no meu coração, vencendo o mundo, ou vencendo o mundanismo, né? Essa é a terceira de uma série de mensagens, vencendo o mundo. E hoje o tema seria olhando para Cristo. 1 João, capítulo 5, o verso 4 e 5. Nós vamos estar lendo e vamos estar logo orando. O que é nascido de Deus vence o mundo. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Vamos orar? Pai bendito, obrigado. Obrigado porque nós já entoamos louvores ao seu santo nome esta noite. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está aqui esta noite. O Senhor trabalha na individualidade, cada ser, ó Pai, cada mente, cada temor. O Senhor trabalha nas nossas vidas. Nós servimos a um Deus pessoal, um Deus que não dorme, Pai, um Deus que é sabedor de todas as coisas. E, ó Deus, é ao Senhor a quem nós suplicamos, baseado naquilo que o Senhor se revelou a nós. Ó Pai, abra nossas mentes e corações. Ó Deus, abra o caminho para que possa haver compreensão da sua palavra. Pai bendito, que haja temor e tremor diante de Ti. Que não seja apenas um amontoado de pessoas, alguma coisa no sentido social, como um clube, não, Pai. Mas que seja a sua igreja reunida com temor e tremor diante de Ti. Nos ajude, Pai, nesses pequenos minutos que vamos estar aprendendo mais de Ti. Mais que isso, que possamos colocar em prática. Me ajude apenas como um instrumento, Pai, que eu possa diminuir para que Tu apareça. Que o Seu nome seja sempre, sempre glorificado. Me ajude esta noite, que eu te peço em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Paulo, ele fala a carta aos Coríntios, fazendo aqui coro, ou seja, eco com o que João está falando. Você mantém sua Bíblia aí, depois nós vamos falar alguns outros versículos aí mesmo, nessa primeira carta de João. João, ele fala, o que é nascido de Deus vence o mundo. Então nós desejamos vencer o mundo. Vencer o mundo não é pegar uma arma e sair matando os cidadãos deste mundo. É vencer o mundanismo. E isso só é feito através da fé. Essa é a vitória que vence o mundo. Qual que é a vitória? A nossa fé. Isso não é através da carne, não está no âmbito da carne. A palavra de Deus diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. No contexto de Enoque, nós vemos isso lá em Hebreus capítulo 11. De alguém que andava com Deus. Agora, e ele faz uma pergunta no verso 5, quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus, ou seja, aquele que é convertido. Somente pela fé. E Paulo, segundo Coríntios, ou a segunda carta a Coríntios, verso 4, capítulo 4, verso 16, ele fala, por isso não desfalecemos. Por isso não nos desfalecemos. Por que, Paulo, que não nos desfalecemos? Ele vai falar, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, é isso aqui, está morrendo, as rugas estão chegando, a velhice está chegando. Embora isso se corrompa, o nosso interior se renova dia após dia. Isso faz parte da nova natureza.
É atípico quando não há crescimento. Porque se há uma nova natureza que rege o meu ser, que governa a minha vida, o coração daqueles que são renascidos de Deus passa por uma mudança radical. É uma transformação, é da água para o vinho. Não é uma reforma, não se reforma, se transforma. Tão radical que eles são novas criaturas. São novas criaturas. Isso vai fazer com que nós possuímos opiniões diferentes quanto ao pecado, quanto ao mundo, quanto a Cristo, quanto às Escrituras. Quão cego um cego pode ser? Essas palavras não fazem sentido para um não convertido. Ele não vai ter entendimento que a nova natureza nos fornece. Por isso que Jesus veio para dar vista aos cegos. Essas novas criaturas, elas odeiam o pecado, anelam fugir dele. Odeiam o que costumavam amar e amam o que costumavam odiar. Odiava ir na igreja, odiava aqueles crentes chatos. Lembro uma vez que eu estava enfermo, gripado, mas ruim mesmo em casa, com toda a febre, né? E eu estava começando a namorar a Gislaine. E minha mãe fez um culto lá em casa, né? E o pessoal cantando na sala lá, tudo, e eu no quarto lá, queimando em febre. Aí a Gislaine chegou com a amiga dela, a Regiane, e eu fiquei morrendo de vergonha. Né? Falei, nossa, o que ela vai pensar, esse povo aí cantando na sala? Ela não vai querer mais me namorar, né? Essa era a minha visão. Essa era a minha visão. E, através do novo nascimento, a partir de agora, as coisas elas invertem. Você passa a odiar o pecado, você anseia conhecer a Cristo, você odeia o que você costumava amar, aqueles ambientes, aquelas situações já não te fazem mais bem, lugares que você ia e se sentia tranquilamente, porque aquele ambiente era propício para a velha natureza, quem você era. Então você estava no meio de pessoas que elas faziam exatamente o que a velha natureza faz, que é atitudes e atos pecaminosos. As palavras eram maliciosas, as brincadeiras também. As atitudes eram tendenciosas e você se sentia em casa na velha natureza. Mas a nova natureza, quando ela está nessa situação, ela já não se sente em casa. Mas ela se sente em casa quando ela está em meio aos seus irmãos, quando ela está diante da palavra de Deus, quando ela está no meio daquelas pessoas não convertidas, ela não sai correndo, mas ali ela sabe que ela é instrumento de Deus para que aquelas pessoas possam enxergar aquilo que um dia você não enxergava também. Mas você não se sente em casa. Você não está à vontade, você não está acomodado com aquela situação. A nova natureza faz com que nós ansiamos conhecer a Cristo e viver uma vida para agradá-lo. Faz com que você tenha prazer em estar na presença do Senhor teu Deus, na presença de Cristo Jesus. O marido sai para trabalhar, a esposa, ela vai buscar a esse seu Deus, buscar essa comunhão com Cristo. Ela tem desejo de ter esse tempo. Isso deveria ser natural. O marido, antes de trabalhar, durante o dia em oração, um desejo de conhecer a Cristo e viver para agradar a Cristo. Porque se você não conhece a Cristo, como que você agrada a Cristo? E esse é o tipo de pessoa que o apóstolo João vai dizer que vence o mundo. Lá em João 15, 19, Jesus disse, olha, vocês não são deste mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Aí mesmo, em 1 João, se
você voltar um pouquinho no capítulo 2, o verso 13, ele vai falar: Pai, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. A palavra aí, vencer. Você quer vencer o mundo? Você vai estar vencendo as tentações do maligno, os prazeres transitórios, passageiros. E nós sabemos que isso foi feito através da morte de Cristo Jesus. Nós fomos arrancados desse mundo, desse reino de Satanás, e fomos dados a Cristo, para o reino do seu amor. Por meio de Jesus Cristo, nós vencemos o mundo. É através de Jesus Cristo. Nós vencemos o mundo, a carne, o diabo. Por isso que o apóstolo João, ele escreveu aí: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Nós somos vitoriosos porque nós pertencemos ao vencedor. Não é porque você é alguma coisa. É por causa daquilo que Cristo Jesus fez. Sandro, abaixa para mim todos os botões, menos o primeiro, da esquerda lá. Nós somos vitoriosos porque pertencemos a Jesus Cristo. No entanto, é uma batalha diária. Todo dia, ao sair de casa, a palavra de Deus, ela nos ensina a vigiar e orar. Nós deveríamos vestir a nossa armadura. Lembra da armadura lá de Efésios capítulo 6? Deveríamos sair, vestir a nossa armadura, porque nós estamos adentrando a uma batalha. Vencer o mundo é uma batalha diária. E João recorda isso quando ele pergunta: quem é que vence o mundo, senão aqueles que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Ele está usando o tempo presente aqui, ele focaliza como uma vitória contínua, mas que acontece no presente. Ele está apontando para aquilo que Cristo fez na cruz e aquilo que Cristo nos dá poder para vencermos diariamente. É isso que ele nos recorda. Nosso papel é desembainharmos a espada diariamente da palavra de Deus, aquilo que você já aprendeu, na dependência do poder e da graça do Espírito Santo. Se você agir sozinho, lembra dos discípulos? Jesus apareceu para eles durante 40 dias. E Jesus falou: olha, não se afasta de Jerusalém, vocês só aguardem. Por que Jesus não falou para eles: olha, aluguem aí algum lugar grande, façam um grande culto aí, o Espírito Santo? Não. Porque Jesus sabia que esses discípulos só teriam poder através do Espírito Santo. Vocês ficam e aguardem. E vencer a carne não é diferente. Quando alguém é nascido de novo, ele começa a vencer o mundo. E amados, por mais talvez simples de compreender isso, ou mais difícil de aplicar isso, é que vencer o mundo é natural. É natural. É natural da nova natureza. A velha natureza, ela está derrotada. Mas a nova natureza, o que é natural dela, da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, é vencer o mundo. No entanto, nós somos ainda atraídos pelo mundo por causa do pecado que permanece no mundo, por causa dos vestígios da velha natureza em nós, e a Bíblia chama essa atração remanescente, essa atração que ainda temos, de carne. E nós aprendemos a semana passada, não a natureza, mas a nova natureza que vence o mundo. Não é na carne, você não vai conseguir. É na dependência do poder de Deus.
Aí, lá em 2 Pedro, capítulo 1, 4, ele vai dizer que nós somos coparticipantes da natureza divina. É isso que vai fazer com que você vença as batalhas diárias. Se você estiver falhando em oração, em buscar a santidade diante de Deus, e amados, não basta ter apenas boa vontade. Não basta apenas ter sinceridade. A nossa dependência de Deus é total. Davi tinha vontade, Davi tinha sinceridade, e ele queria construir um templo para Deus. E ele chega diante do profeta, e o profeta, como conselheiro de Deus, acha bom a ideia dele, que bom. Até na visão do profeta estava certo Davi. Sim, você vai construir. Ótimo, Davi, aconselhou ele. Muito bom, Davi foi embora aconselhado pelo pastor da igreja. E Deus fala para o profeta, não. Nem você e nem ele estão certos. Não é Davi quem vai construir um templo para mim, é o seu filho, Salomão. Então, mesmo quando nós estamos buscando, mesmo quando nós somos sinceros, mesmo quando nós queremos fazer obras com a nossa mão, mesmo que você ainda tenha o aval, o apoio da liderança instituída por Deus, espiritualmente dizendo, mesmo assim você ainda deve considerar o seu Deus que está acima de todas essas coisas. Consegue ver a nossa dependência total de Deus? A nossa dependência? E isso é natural. Porque é o Espírito Santo que habita em nós, é Ele quem vai nos dar direcionamento. Nós somos coparticipantes dessa natureza. O Espírito Santo está em nós, estamos unidos em Cristo Jesus, somos adotados pelo Pai e pela graça e poder de Deus, sim, nós podemos vencer o mundo. Nós podemos vencer o pecado, nós podemos resistir o diabo e ele afugentará, ele vai sair de perto de nós. Não terá mais poder. Você se humilha debaixo da potente mão do Senhor em sujeição. Quando nós lemos os heróis, abre aspas, né? Os heróis da fé de Hebreus 11, porque herói é o Espírito Santo, né? Esse título não é inspirado, mas nós costumamos, aqueles homens e mulheres que a Bíblia diz que o mundo não foi digno deles, a única maneira possível por meio da qual eles suportaram apedrejamento, fogo, afogamento, tortura ou perseguição, você vai descobrir quando você termina o capítulo 11 e você chega no capítulo 12 e que ele vai dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Esses homens, essas mulheres, essas pessoas, eles olhavam para Jesus. Aí ele continua, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia ou da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Se nós desejamos vencer o mundo, nós não devemos olhar para nós mesmos, nós devemos olhar para Cristo. Se você olha para você mesmo, você vai certamente se frustrar, porque você não dá conta. Jesus Cristo, Filho de Deus, foi Ele quem suportou a cruz. Foi Ele. A cruz, nós sabemos que ela denotava o esmagamento da cabeça da serpente, vencendo o maligno ali na cruz. A obra consumada. Em João 19:30, Jesus fala, está consumado. Jesus, Ele escolheu a cruz, ao invés de ser coroado como rei nesse mundo. Ele escolheu o ser cravado na cruz e não ser coroado o rei desse mundo. Satanás ofereceu para ele, prostra os meus pés, darei tudo. Os judeus queriam fazer dele um rei.
E Ele trocou tudo isso por causa de nós. A cruz, foi a cruz. E naquelas horas terríveis na cruz, o mundo era subjugado aos pés dele. Por isso que nós somos vencedores em Cristo. Por Cristo e através de Cristo. Nós não devemos nos gloriar a nós mesmos. Paulo vai falar isso lá em Gálatas 6,14. Ele fala, longe de mim, gloriar-me a não ser na cruz de Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O mesmo Paulo que diz as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O mundo deveria estar crucificado com Cristo. Quando nós somos batizados, aquele quadro, mortos para o mundo, Tudo que nós necessitamos nessa luta contra principados, potestades, nós vimos isso no primeiro dia, que é desonesto você olhar essa batalha. Se você olhar pelo ângulo da carne, mas se você olhar pelos óculos de Deus, é justíssimo. Quando você olha os contextos que você é colocado, a força que está por trás disso, só tem um jeito de vencer a potestade do mundo, e esse jeito é estar em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores, a palavra de Deus diz, por meio daquele que me ama tanto, que deu a sua vida por mim. Você é mais que vencedor, não é no sentido que você está ganhando coisas para o mundo, não é porque você venceu a doença, é porque você está fazendo aquilo que Cristo fez lá na cruz. A cabeça da serpente foi esmagada. Nós devemos olhar para Jesus Cristo como Filho de Deus. Quem que vence o mundo? Aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus. Nós devemos olhar Jesus Cristo como poder para nós. Como advogado, como intercessor. Como que você olha a pessoa de Jesus Cristo? Paulo, na sua carta aos Colossenses, ele vai falar, Jesus Cristo, é nele que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que nós necessitamos para essa luta contra principados e potestades está onde? Em Cristo Jesus. Amados, não tem outro jeito. A palavra de Deus diz, acorda tu que dormes. Você pode ir 1000 anos numa igreja, se não for o poder de Deus trabalhar no seu coração. Abrir a sua mente. A carne, a palavra de Deus vai dizer que não glorifica a Deus. Esses recursos são méritos de Cristo, simples assim. Nós somos mais que vencedores através de Cristo Jesus. Se você quer que uma lâmpada funcione, você tem que ligar ela na tomada, você tem que energizar, ela tem que ter alguma fonte de energia. Se você quer brilhar nesse mundo aonde você está, a velha natureza ou a natureza não brilha mais, não brilha. Se você reflete alguma coisa lá fora, essa luz, esse reflexo, vem de Deus. A sua tomada tem que estar ligada lá em Deus. Tem que estar ligada em Jesus Cristo. É lá, Ele que é a fonte, Ele que é a força, é a dependência. Agora, não tem sentido eu lutar contra o pecado, quando o pecado, ele já é algo que não é amargo para mim. Não tem sentido. Não tem um esforço, não tem lógica. Se o pecado para mim não representa nada a não ser algo subjetivo, algo conceitual, mas se o Espírito Santo não trabalha no meu coração, ao ponto de mostrar para mim que as minhas transgressões me afastam de mim e o meu Deus, atrapalha a minha comunhão, se não houver isso, eu não farei nada quanto à situação.
Lembro uma vez aqui, pregando sobre a queda lá em Gênesis 3, e como Deus falou aquele dia, no meu coração, um dia após, né? O senso de pecado. Eu lembro que eu comecei a chorar e não dei continuidade. Mas por quê? Eu estava sofrendo dentro de casa um problema por causa do pecado. Que nos entristece, que nos afasta. Se o Espírito Santo não convencermos do pecado, se ele não trabalhar, se isso não for um incômodo na nossa vida, porque o pecado ele faz parte da velha natureza, a nova natureza é um corpo estranho, aquilo chega e agora aquilo que era natural para você não é mais, aquilo incomoda. E esse corpo estranho ele tem que ser expelido, ele tem que sair, ele está incomodando. A fé obtém vitória sobre os poderes deste mundo, porque nos capacita a buscar recursos em Cristo. Você quer que a sua lâmpada brilhe lá fora. Não adianta citar João 3,16 se você não faz parte de João 3,16. Aqueles que creem. A fé em Cristo vence o mundo porque Jesus nos reconciliou com Deus mediante a cruz para nos libertar do reino de Satanás. Por que agora você tem poder contra o pecado? Porque o Espírito Santo habita em você e a partir deste momento, através da obra magnífica do Senhor Jesus Cristo lá na cruz, o véu foi rasgado e você tem acesso ao Pai. E você clama, Senhor, misericórdia, me ajude a glorificar teu santo nome. Amados, há pecados que nós amamos e levamos durante anos. Se não for a graça de Deus, eu creio que muito crente leva pecados que amam, coisas que ele não mudou uma vida inteira. E sabe o que é triste? Que aquilo lá era uma oportunidade de glorificar a Deus. Senhor, eu tenho errado nesse sentido. Passa-se os anos e está lá. As pessoas dizem que a ocasião faz o ladrão. Já viu isso, esse termo? A ocasião faz o ladrão. Ou seja, a carteira estava ali, mostrando umas notinhas, umas garopas, né? Umas notinhas de 100. Você nem é ladrão, você vai lá e rouba. O carro estava com a chave no contato, né? A ocasião faz o ladrão. Errado, não é a ocasião que faz o ladrão. O ladrão estava lá no coração dele. Porque a ocasião também mostra o honesto. A ocasião também mostra o cristão, o que vai pegar a carteira e vai devolver. Ele mostra o ladrão, porque o ladrão estava lá dentro do coração. Então, a ocasião, situações que nós somos colocados, traz-nos à tona coisas que precisam ser tratadas, que sempre esteve ali no nosso coração, e Deus traz à tona, como ele diz em Deuteronômio capítulo 8, para mostrar o que tem no nosso coração, para tratar, simples assim. E uma vez que traz aquilo lá, e às vezes são coisas terríveis, né? Estava falando com os homens fortes sexta-feira, que se você já viu um ninho de urubu, o irmão João Elias confirmou, ele falou que ele viu, e aconteceu com ele. Se você aproxima de um ninho de urubu, primeiro que eles são brancos, né? Segundo que eles vão regurgitar, vão vomitar em cima de você, que é um meio de proteção deles. E amados, não tem coisa mais fedida do que aquilo lá. Você vai sair correndo, pior que gambá, porque eles comem carniça, o urubu alimenta eles. E muitas vezes, quando há conflito, em briga de marido e mulher, em relacionamentos entre irmãos, ou mesmo entre amigos, em que um bate de frente para o outro,
Como aquela ave, ela se defende, traz tudo o que tem mais sujo para fora, isso acontece. Mas não é que veio pelo ar aquele pensamento, aquilo estava lá dentro do coração e aquelas palavras são ditas. E a nova natureza vai fazer com que você observe aquilo que você fez e você vai se entristecer com as suas palavras, com as suas atitudes. E você vai chegar, Senhor, olha o que apareceu aqui. E não virar as costas para a situação e deixar aquilo sem tratar, mas você vai tratar diante do seu Deus e vai falar, Senhor, olha o que está dentro de mim, misericórdia. Só pela fé, só pela fé. A fé em Cristo vence o mundo. Ela faz-nos sentir a vontade com Deus, o seu reino, e não com o diabo e o reino deste mundo. Os nascidos de novo, a nova natureza, vai fazer com que você se sinta confortável nas coisas de Deus, não do reino de Satanás. A fé em Cristo nos dá novas afeições pela obra do Espírito Santo. Podemos dizer verdadeiramente como Paulo disse lá em Filipenses 1:21. Para mim, o viver é Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Crer somente em Cristo é tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil. Porque essa fé ela tem que descansar sobre a força do poder de Cristo. Por isso que o apóstolo João ele vai dizer, se você é nascido de novo, se você é nascido de Deus, você crê no Filho de Deus. Você amará Ele, você amará o povo dele e você vencerá o mundo. Amados, ninguém, exceto Cristo Jesus, pode lhe dar esse poder. Não tem como vencer o mundo sem passar pela cruz. O processo não é o contrário, não é a santificação. Você não se cura primeiro para depois buscar o médico. Você vai no médico justamente por causa da sua doença, e a palavra de Deus fala que nós já nascemos enfermos, doentes. E se não for a obra de Deus em trabalhar e abrir e tirar as escamas dos olhos? É só mais um que passou pela igreja e ouviu um pastor esquisitão falando de coisas que me deu sono e eu quero ir embora. Entende? Isso não serve para nada. Cai no esquecimento. Cai no esquecimento. Tem que haver poder. Ninguém, exceto Cristo, pode lhe dar esse poder. Você não pode dar a si mesmo. A igreja não pode dar esse poder. É um dom de Deus, é um dom divino. É esse poder que capacita você a dizer que prazer eu tenho maior do que estar com o meu Pai. Ou como o salmista diz, que mais tenho eu no céu. Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ele está falando de Deus. Aí em 1 João 3,3 ele fala, e todo o que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Você busca Jesus Cristo? Você busca a santidade? Dia após dia, é um desafio. Hoje é o primeiro dia da semana, amanhã é o primeiro dia da semana no sentido de trabalho. De você levantar pela manhã e falar, Senhor, glorifica seu nome através da minha vida. Que o Senhor possa me mostrar situações em que até ontem eu fazia, mas hoje eu quero fazer ao contrário. O ambiente que o Senhor me colocou, ele é propício para o pecado. Tem tudo para me fazer cair. Mas também ele é propício para glorificar seu santo nome, para que uma luz brilhe em meio às trevas. Foi por isso que o Senhor me colocou lá. E eu estou tão apagado como uma lamparina que foi soprada, uma vela. E Senhor, acenda-me. Não há distinção da minha pessoa no meio daquele grupo. Eles não têm força para vencer, para combater a carne. Mas eu devia ter e eu não estou tendo.
E se eu for pesado, medido, eu vou ser achado em falta. Ajuda-me. Por isso que ele fala, todo aquele que possui essa esperança, ele é mesmo, ou a si mesmo se purifica. A fé é uma planta celestial que não florescerá em um solo impuro. Ou seja, tem que haver santificação ali. Você busca o Senhor seu Deus. E é interessante você num ambiente impuro, mas se você está ligado com Deus, é o puro em meio ao impuro. Essa que faz a diferença. Não é a carne, não é você, é quem você representa. A fé é transformadora. Uma pessoa feia que contempla um objeto bonito, ela vai permanecer feia. Você pode olhar um objeto lindo o tempo todo, se for feio, aquele objeto, por ser bonito, ele não vai fazer mudar nada em você. Mas o crente que fixa sua fé em Cristo é transformado à imagem dele, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Quando você está olhando para Cristo, você está se transformando à imagem de Cristo, dia após dia. A fé é transformadora. A fé é transformadora. A fé que contempla um Cristo compassivo vai produzir o quê? Um coração compassivo. A fé que contempla um Cristo amoroso vai fazer com que você seja amoroso. A fé que contempla um Cristo misericordioso vai fazer com que você seja misericordioso. Se você ama, é porque Ele te amou primeiro. Se você pode exercer misericórdia, é porque Ele foi misericordioso e te perdoou primeiro. Então, olhando para Cristo, você reflete a Cristo e você vai sendo transformado. O seu coração vai ficando à imagem de Cristo. A fé que contempla um Cristo afligido produz aflição santificada. Uma aflição santificada contribuirá para capacitar o crente a obter vitória sobre o mundo. Quando você está aflito, quando você está com um problema, essa fé vai fazer com que você seja capacitado, aliás, ela já se capacitou, vai fazer com que você vença o mundo, e isso vai ser demonstrado de uma forma que 20 anos de paz e prosperidade não mostraria. É naquele momento que você tinha tudo para fazer como um ímpio faz. Naquele momento você produz uma flor. Eu gosto de Isaías que ele fala que nós somos como a murta. Eu tenho a murta lá em frente de casa. As casas que eu mudo tem murta, né? Sempre coincidência, mas eu não mando plantar não. Eu gosto dela, eu chego lá, tem uma murta. Mas acho que é por isso que a gente compra, acho que está bem ligado, né? Ou aluga. Mas a murta é algo que faz o quê? Ela floresce em que horário? À noite. Quando tudo é treva. Todas as outras plantas, a sua natureza é florescer de dia, ela floresce à noite e você conhece ela de longe por causa do quê? Do perfume. Que gostoso que é o cheirinho da murta, né? A dama da noite. Essa é a murta. É um arbusto. Você chega. Nós devemos ser como a murta. Deus nos chama como essa planta, que durante o momento em que tudo é trevas e que você não espera uma planta florescer, ela solta a sua flor e solta o seu perfume. Isso é que a fé faz conosco. Partindo para o fim, ou finalizando, melhor dizendo, né? Quando olhamos para Cristo, as concupiscências do mundo não têm mais domínio sobre nós. O mundanismo é expulso do nosso coração. Não tem outro jeito a não ser olhar para Cristo. Cristo venceu o pecado, venceu Satanás, o inferno por nós, e Ele promete estar em nós para nos purificar. 1 João 4,4, aí você vai ler. Este é o segredo do que vence o mundo. João vai dizer aí mesmo, em 1 João 4,4. Maior é aquele que está em nós, ou em vós, do que aquele que está no mundo. Esse é o segredo de vencer o mundo. Maior é o que está com você.
Isso vai te dar força para você vencer o mundo lá. É isso. A fé nos capacita a ver o pecado como ele realmente é. Satanás procura tornar o pecado atraente. Infelizmente, nós somos inclinados a render-nos a essa armadilha. Amados, e uma das táticas de Satanás é sempre oferecer aquilo que você não tem, tirar os olhos daquilo que você tem. Desde o Éden é assim. Não basta ter todas as árvores do jardim, menos uma. Tira os olhos de tudo aquilo que Deus te deu e coloca naquilo que você não tem. Simples assim. Eu estava tão contente com o meu carrinho de madeira. Quando apresentaram o carrinho de plástico, eu era tão feliz com o meu carrinho de madeira. Eu não sabia que existia de plástico, até alguém falar, brum, olha meu carrinho de plástico. Aí eu já não era mais feliz com a madeira, eu me senti pobre, eu me senti diferenciado. Mas eu era feliz, eu era contente com o que eu tinha. Alguém me apresentou algo que não tem valor em si mesmo, mas passou a ter para mim, porque eu não tinha. E eu passei a ser mais feliz. Até que alguém apresentou o carrinho de controle remoto. Eu era tão feliz com o meu carrinho de plástico, estava tão bem a minha vida. Eu tinha tudo o que eu precisava com o meu carrinho de plástico. E aí vai lá e trabalha, e consegue o carrinho de controle remoto. Sou feliz com o meu carrinho de controle remoto. Até que alguém apresenta o Atari, que era o videogame da época. Agora eu preciso do videogame. E aí vai. Até que alguém apresente. E hoje aí tem os videogames de última geração, não sei das quantas, e isso não vai acabar nunca. Em Romanos capítulo 12, a Bíblia vai falar que nós devemos nos contentar nas coisas humildes, naquilo que Deus deu para nós, na porção que Deus deu para nós. E você vence o mundanismo, você vence a Satanás justamente quando você rejeita esse tipo de coisa que vem em bandeja. Eva, está ali. Não, eu não quero. E não precisa dizer obrigado não para Satanás. Não, obrigado. Só fala não. Não quero. Satanás, ele procura tornar o pecado atraente. E nós somos inclinados a render a essa armadilha, render-nos a essa armadilha. Perguntamos, qual é o perigo? Não tem nada em ouvir esse tipo de música, todo mundo faz isso. Assim nós vimos o pecado como uma iguaria gostosa, que nós podemos pôr, experimentar, saborear. Isso não acontecerá se colocarmos a nossa fé em operação, porque ele vê o pecado como ele é. A fé vê por trás da cortina e contempla o pecado antes dele vestir-se e subir no palco. A fé, você vai chegar, antes de Satanás se disfarçar, de apresentar o seu show, você vai dar uma espiadinha. A fé faz isso conosco. A fé vê a feiura do pecado sem a camuflagem. Sem dúvida, haverá ocasiões que parece que nós não estamos vencendo. Haverá ocasiões que nós esqueceremos que Jesus Cristo morreu por nós e nós temos poder para isso. Ocasiões em que nós vamos falhar. Amados, em 13 de maio de 1888 teve a abolição da escravatura, não teve? Foi lá. Só que após a abolição da escravatura, os negros continuaram com uma situação difícil. Por quê? O Estado brasileiro não se preocupou em oferecer condições para que esses ex-escravos pudessem ser integrados no mercado de trabalho. As coisas voltassem ao normal. Então eles não tiveram apoio. Então, embora eles não eram mais escravos, a princesa Isabel aboliu, aconteceu a Lei Áurea, mas agora eles viviam ainda como escravos, eles não desfrutavam da liberdade. Fora isso, havia o preconceito que havia que fazia com que, embora livres, eles não desfrutavam da liberdade, ou seja, preconceitos. E muitos preferiam terminar suas vidas como escravos. Outros amavam seus senhores e decidiam servir-lhes voluntariamente como escravos. Isso ocorre conosco. Fomos libertos da escravidão do mundo por meio de Cristo Jesus, mas ainda podemos estar vivendo como escravos quando já fomos livres. Você não está mais escravizado. O pecado não tem domínio mais sobre vós ou sobre mim.
Somos pessoas livres somente quando resistimos às atrações do mundo. Resistimos o desejo de voltar atrás, o que normalmente é mais fácil. Não é? É mais fácil desistir. É mais fácil, o que normalmente parece mais fácil, é verdade. A única maneira de fazer isso é dizer ao mundo, pela fé, quando acontecer isso, tudo que você me oferece, mundo, tudo que você me oferece, Satanás, é passageiro, é vaidade, é passageiro. Eu pertenço ao Rei dos Reis, aquele que triunfou. Ele me dá alegrias consistentes e prazeres duradouros. Ele me prendeu à sua presença, ao seu serviço como um escravo voluntário. Eu amo, eu quero servir. É a Ele. Quando falhamos em viver de acordo com esse senso de vitória, precisamos ser relembrados da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês terão aflições. Amados, e eu estou cada vez mais convicto que essas aflições, ela é voltada tanto para a perseguição daquele que é crente, no mundo tereis aflições, como aquilo que o pecado faz conosco, nos aflige. E à medida que nossa fé se torna mais forte, você vai desprezando o mundo cada vez mais. Você vai obedecendo os mandamentos de Deus. Por isso que em 1 João 5, 3 e 4 ele vai dizer, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O verso anterior do que nós iniciamos, ele está dizendo que é guardar os mandamentos. O amor de Deus, o alvo do mandamento do mundo é obter riqueza e fama, posição social, poder, prazer. Esses são os mandamentos do mundo. Só que esse não é o alvo daqueles que são nascidos de novo. Eles anelam obedecer os mandamentos de Deus e não os mandamentos do mundo. Não é a lei do mundo. Se guardamos o mandamento de Deus, se amamos a palavra de Deus, nós vencemos o mundo. Somente olhando para o autor e consumador da nossa fé. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar esta noite. Pai bendito, a começar de mim. Ó Deus, todos os dias da minha vida, ou das nossas vidas, não amanhã, mas agora, no minuto seguinte a qual nós sabemos da sua verdade, ó Deus, quantas vezes uma verdade precisa ser dita para ser verdade? Apenas uma. Ó Deus, e quantas vezes nós ouvimos a sua verdade? Ó Deus, e quão ferrenha é essa batalha diária. A sua palavra vem essa noite e nos desafia a nos purificarmos a nós mesmos, a vencermos o mundo, ó Deus, através do poder do sangue vertido lá na cruz. Ó Deus, nos dê esse poder. Ó Pai, o Senhor já nos deu esse poder. Ó Deus, e nós podemos muitas vezes estar sendo tropeços, já libertos e vivendo como escravos. Pai bendito, foi o seu sangue vertido na cruz que nos proporcionou isso. Ó Deus, sem santificação não tem como agradar, como ver o Senhor, não tem como chegar diante de Ti. E nós oramos por uma igreja saudável, por isso nos ajude, ó Deus. Nos ajude como igrejas, Pai, como igreja bendita, a estarmos na contramão daquilo que nós temos visto hoje, as portas escancaradas das igrejas, adentrando o mundanismo. Ó Deus, ajuda-nos. Pai, eu suplico, corrija-nos em misericórdia. Ó Deus, mostra-nos, ó Pai, abra nossos olhos para enxergar. Sua palavra nos ensina que nós devemos ser julgados, devemos julgar a nós mesmos para não sermos julgados pelo Senhor. Por isso, permita-nos, ó Pai, a fazermos aquilo que o Senhor nos proporcionou antes que o Senhor nos julgue. Sua palavra fala para nós nos abstermos, ó Pai, das paixões mundanas.
Ó Deus, por favor, por graça, queime nossos corações nesse desejo. Essa semana ainda que nós possamos lembrar de que o Senhor requer de nós santidade, em coisas que julgamos pequenas e grandes. Abra nossos olhos, nossas mentes e corações, por graça. Não para que sejamos eletizados diferentes, mas para que o seu nome seja glorificado. E termino suplicando. Pai bendito, se tu voltar hoje, se o Senhor voltar hoje, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor levará a sua igreja e que o ímpio ficará para o dia do juízo. Ó Deus bendito, se há alguém aqui essa noite, nessa condição, ó Deus, trabalhe na vida dessa pessoa, que seu Santo Espírito possa, Senhor, incomodá-lo. Ó Pai, para que porventura o Senhor volte esta noite e não reste ninguém. Que todos que estejam aqui, que tiveram a oportunidade de ouvir do Deus de Israel, o Deus que salva, possam ser verdadeiramente convertidos. Te agradeço por essa semana e mais uma vez suplico a Ti, glorifica o Seu nome através das nossas vidas. Que eu te peço em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus por mais essa porção. A comunhão faz parte do culto. Amém?